da cruz. Antes da cruz, eles ressuscitaram, né? Antes da cruz, eles ressuscitaram. Depois da cruz, nós seremos transformados. Assim que deixar esse tabernáculo, nós seremos transformados. Quando Jesus foi se batizar, foi se apresentar, aí tinha que ir no templo. Ao 8º dia foi circuncidar, né? Segundo a lei. Segundo a lei. Não é que porque Jesus circuncidou ao 8º dia, as nossas crianças no tempo de hoje também têm que ir para a igreja, se apresentar à igreja ou algo do tipo. Não, porque ele tinha que fazer segundo a lei. Maria e José eram judeus, né? Segundo a lei foi para o templo. Quando chegou lá no templo, quando foram apresentar, né? Foram apresentar Jesus. Quando chegou lá no templo, o Simão, acho que é o nome do sacerdote lá, parece que era Simão, disse: eu estou escutando o som de uma criança. Aí o pessoal, não, tem muita criança aqui. Ele disse, mas essa é diferente. Quando ele pegou, ele viu que era Jesus, que era o príncipe, e disse, meu pai, já cumpriu, né? Já cumpriu a minha obra aqui na terra. Eu posso morrer em paz. Ele estava conversando com Deus, o sacerdote, que viu, ele teve a graça, né? De ver a criança e ver que a salvação de fato veio. Não é que ele ia morrer e ia ressuscitar, mas ele ia poder dormir, né? Ele ia dormir, descansar, né? Em paz, porque ele sabia que Jesus já existia de fato o Messias. Amém? Essa é a diferença. Antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz e depois da cruz. Existe essa diferença. Nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Vamos lá, eu falei um pouquinho sobre isso para os irmãos compreenderem. Vamos lá. Agora eu não vou parar não, eu vou ler tudinho para os irmãos aí compreender, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Deixa eu falar só mais um pouquinho aqui. Veja bem, o apóstolo Paulo ele está o quê? Dizendo, a última trombeta, linguagem de figura. Não é que a gente vai escutar uma trombeta, todo mundo vai escutar a trombeta soando, coisa e tal. Não, meus amados irmãos. É uma linguagem de figura, né? É uma linguagem de figura. Vamos continuando. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, isso que é mortal tem que morrer para se revestir da imortalidade. Está entendendo? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agulhão? Onde está, ó inferno? Ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Veja só, se nós, quando morremos, for para um lugar que a Igreja Católica diz que é o purgatório, ou como a protestante diz que é um paraíso, e ainda não vai estar com Deus assim que morrer, o que é que acontece? É vã a nossa fé. E cadê a vitória? Por isso que ele diz, onde está, ó morte, o teu agulhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Quer dizer, a gente não vai para o inferno, porque não tem, o inferno não é vitorioso. Amém? A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. O pecado nos condenava. De fato, o pecado nos condenava à morte. Mas vindo Cristo, remiu a lei, tirou o pecado, eu sou santificado em Cristo. Nós todos que cremos em Jesus Cristo somos santificados em Cristo. Eu vou deixar mais uma passagem aqui. Efésios capítulo 2, no versículo, e vamos ver 10 versículos, o que diz, para a gente finalizar aqui. Aproveitando, tomar mais um pouquinho do chazinho. Efésios. Vamos lá em Efésios. Depois de Gálatas. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Glória a Deus. Para encerrar. Vamos encerrar com chave de ouro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nova vida em Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que noutro tempo... Só uma pausa aqui. A gente está em Efésios. Uma igreja primitiva, agora sendo que é de Efésios. Os nossos irmãos da igreja primitiva de Coríntios não tinham tanto conhecimento quanto os irmãos de Efésios. Os irmãos de Efésios já tinham uma caminhada cristã, já tinha mais um pouco mais de conhecimento. Aí você veja como Paulo se refere a eles já, né? A comunicação como é, né? Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio. Ora